O Dia Internacional contra a Homofobia é comemorado em 17 de maio. Foi exatamente nessa data, em 1990, que a Organização Mundial da Saúde excluiu a homossexualidade da classificação de doenças ou problemas relacionados à saúde, se tornando assim um símbolo de luta pela diversidade sexual, contra a violência e o preconceito. E para debater sobre este assunto, Dia Internacional contra a Homofobia, o programa Opinião recebe hoje o Superintendente de Políticas Públicas LGBT da Prefeitura de Goiânia e membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Goiás, Victor Hipólito, a deputada estadual Isaura Lemos, do PCdoB, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e a advogada Cíntia Barcelos, membro da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB. Antes de tudo, muito obrigada pela participação dos senhores aqui hoje para debater um tema tão importante como este. E eu quero iniciar com a doutora Cíntia Barcelos, que é membro da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB. De fato, o que vem a ser homofobia? Homofobia é o ódio, a aversão às pessoas homossexuais e ampliado para todas as pessoas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Hoje, a homofobia é um preconceito ampliado, ela atinge não só as pessoas LGBT, mas também familiares, amigos, pessoas que lutam pela causa LGBT. Lembrando que o movimento social, em razão do termo, denomina a homofobia hoje ampliada como LGBTfobia. Então, é esse preconceito latente e visível na sociedade nos dias atuais. Deputada, como a senhora vê essa questão em pleno século XXI ser tão debatida? Existe tanto preconceito ainda em relação a isso? E, querendo ou não, a violência também, né? De uma certa forma, esse tema surge, né, agora com mais força em debate na sociedade, mas e isso é salutar. É importante que se discuta, é importante que se informe, é importante que realmente as pessoas passem a tratar um tema que antes existia, a homofobia sempre existiu, mas não era considerado como hoje, né, uma questão de aversão de uma forma que leva à violência, né, em todos os campos, né? E então o que nós vemos é que a homossexualidade, desde que existe humanidade, ela existe, mas a homofobia existe. É um fato. É um fato, mas o debate sobre esse tema não existia. Então, o debate sobre esse tema é importante. Agora, o que nós vemos acontecer é a homofobia crescente, né? É a violência crescente contra pessoas, cidadãos, cidadãs, que, segundo a Constituição Federal, são iguais perante a lei e jamais deveriam sofrer esse tipo de violência. Victor Hipólito, o senhor tem alguns dados para trazer aqui para a gente em relação a isso. Goiânia chama a atenção em relação à estatística, já que o número, digamos assim, ele é maquiado. Começa a nível nacional. O Brasil, segundo a ONU, é o país no mundo que mais mata transexuais e travestis. E dentro desse patamar nacional, encontramos Goiânia, a nível de proporção, como a cidade que mais mata e tem violência contra gays, lésbicas, travestis e transexuais. A homofobia não encontra não apenas na violência física, a homofobia encontra na marginalização dessas pessoas, né, quando você não dá direito a estudo formal, a emprego formal, ou a qualquer oportunidade que qualquer pessoa deveria ter na sociedade. A homofobia ela é em vários âmbitos, em vários níveis, não é só violência física, não. Agora, por que os números aqui em Goiânia existe uma certa dificuldade para se delimitar? Porque existe um discurso de que a homofobia ou não existe ou é mínima. Então, para manter esse discurso, existe como uma forma de maquiar esses dados. Por exemplo, uma lésbica, quando ela é agredida, ela entra na estatística como violência contra a mulher. Não é só violência contra a mulher, é violência contra uma pessoa homossexual.
né? Quando um homem trans é agredido, entra como violência contra a mulher e não como um transexual sendo agredido. É uma forma de manter esse discurso de que a homofobia ou ela não existe ou ela é bem mínima na sociedade. Doutora Cíntia, o crime da homofobia, ela fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Com certeza, fere a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, fere a Constituição Federal Brasileira, e nós não temos ainda no Brasil uma lei que criminalize a homofobia. Nós temos esse déficit com a população. O Congresso Nacional é um congresso resistente, fundamentalista, que arraigado ainda questões que não deveriam existir na sociedade, dado aos números que a homofobia traz, principalmente no Brasil. O que o poder público pode atuar nesse quesito aqui? Olha, eu penso que esse debate é muito importante, porque, de fato, as políticas públicas ainda são muito poucas políticas públicas para esse tipo de problema. Quando o problema é cultural, né, como disse o Vitor, existe a subnotificação, porque muitos homossexuais, lésbicas, travestis que são vítimas da violência também sequer fazem as denúncias, né? São crimes que muitas vezes não deixam vestígio material, mas acaba existindo o vestígio psicológico, né? A violência psicológica, a violência de se sentir discriminado, sentir que não tem espaço dentro dessa sociedade para viver, trabalhar, né, como qualquer outro e ser respeitado. Então, o desrespeito, né, é muito grande, mas a violência também é grande. Nós temos números aqui de 343 pessoas vítimas fatais só em 2016. Isso em relação ao Brasil ou em relação ao Brasil, vítimas fatais só em 2016. E a subnotificação, quer dizer, muitos que foram vítimas, que recorreram aos órgãos de saúde, Serviço Público de Saúde, não entraram como vítimas da homofobia, né? E uma questão também importante é que, geralmente, os homofóbicos, né, eles, foi feita uma pesquisa pela Universidade de Geórgia, são homossexuais enrustidos, que não aceitam a condição da homossexualidade e partem para a agressão, né, das pessoas que têm essa condição. Então, o que nós vemos é que nós precisamos realmente debater bastante e ter políticas públicas como a que foi aprovada agora recentemente na Câmara Municipal, né, através da superintendência que o Vitor está à frente e da vereadora Tatiana Lemos, criando o Conselho LGBT, né, o Conselho Municipal, que vai justamente pegar todas as políticas públicas que garante direitos à comunidade LGBT e fazer essa discussão com a sociedade, ir ao prefeito e ver o que o prefeito pode melhorar, o que ele pode implementar de políticas públicas, não só no sentido de coibir a violência, mas de proporcionar um ambiente não discriminatório. Deve ser muito difícil você viver numa condição que vive a comunidade LGBT, que é discriminado em todas as áreas. E esse conselho, né, já tem data, já? Esse conselho teve a primeira votação semana passada, né? Voltou para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, aí vai ter emendas, complementos ao projeto e voltará para a segunda votação dentro de 20 dias. E a superintendência atuou diretamente durante todo esse processo? Sim, articulando votos a favor. De que forma? A primeira forma foi tendo apoio do próprio prefeito, da primeira-dama, dos vários secretários, porque é urgente que isso seja aprovado. Porque, assim, a homofobia e o preconceito têm um ponto em comum, que é a ignorância, né? A falta de informação. Então, o Conselho é para isso, é para dar políticas públicas de inclusão social. É para dar voz. Para dar voz, para dar visibilidade e representatividade para a comunidade Lembrando LGBT. que a nível estadual e municipal podem ser criadas leis antidiscriminatórias para combater exatamente o que a da fala da deputada Isaura, as relações no trabalho e no comércio, amparando as pessoas que sofrem preconceito em comércio público, em empresas públicas ou privadas, e também do ponto de vista do funcionamento
funcionário, do trabalhador, para que se coíba essas questões. Não existe uma criminalização da homofobia, uma lei federal, mas é possível, sim, a nível municipal, estadual, existir leis antidiscriminatórias, a exemplo de São Paulo, Rio, Fortaleza, são algumas cidades no Brasil que já têm essas leis e que é possível essa implementação dessas políticas para proteger esses cidadãos. Cada estado pode ter a sua lei? Cada estado pode ter. Inclusive políticas afirmativas, Isso. né? Porque como existe a discriminação, então as empresas que contratarem pessoas da comunidade LGBT, né? A próprias escolas que têm um tratamento de respeito e de orientação, porque é muito importante saber que desde criança são discriminados, né? E sofrem bullying, né? Na escola, muitas vezes tem a sua educação, seu processo educativo prejudicado. Então, tem escolas que fazem uma política inclusiva, uma política de respeitar as diferenças. E isso, inclusive, foi discutido por ocasião do lançamento dos planos municipais de educação, né? E foi, às vezes, mal compreendido, né? Porque não, de forma alguma nós queremos perguntar à criança se ela é do sexo masculino ou feminino, mas respeitar a criança conforme ela se identifica, a sua particularidade, tudo mais. E infelizmente existe uma reação por ignorância, por desconhecimento, né? Inclusive se abordando como se houvesse uma possibilidade de tratar a condição sexual como uma doença e que essa doença pode ser curada ou tratada, né? Então, isso é o máximo da discriminação. Eu posso dar um exemplo né? pessoal que quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui agredido saindo da escola por ser homossexual, né? Aí o diretor foi resolver o problema, me chamou meus pais. E, tipo assim, teve aquele caso de culpabilizar a vítima. Eu era o culpado porque eu era diferente. Então, eu fui excluído, eu que tinha que parar de ir pro recreio. Então, assim, a pessoa LGBT, ela é excluída de todo o âmbito social. E é culpada. E é culpada por ser agredida, por ser vítima, né? Então, assim, políticas públicas de esclarecimento social mesmo, né? E a nossa maior força, igual a doutora Cíntia falou, a gente, além de ter um parlamento ou um governo fundamentalista, ele é meio que covarde, porque assim, as outras instituições que são contra a lei de proteção LGBT são de poder econômico enorme. Nós não temos esse poder econômico, então nosso poder é ocupar espaço, é tentar ter voz, né? Produzir, trabalhar, né? E quando encontramos, por exemplo, a vereadora Tatiana Lemos, que luta, e a gente já virou parceiro, inclusive, né, PMDB e PCdoB, né? Mas, Victor, esse seu exemplo serviu para você estar hoje ocupando o lugar. Dar voz, né? E lutando pela sua condição, né? A sua comunidade, o que é muito bonito, Victor. Você está de parabéns. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com mais opinião para você. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União? Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet.
Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. O programa Opinião está de volta e o assunto de hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia, comemorado dia 17 de maio. Victor Hipólito, que é o superintendente de políticas públicas LGBT da Prefeitura de Goiânia. É uma data para se comemorar? Não, na verdade é uma data combativa, né? Uma pergunta que eu posso deixar aqui. Você conhece alguma trans ou travesti que já aposentou, por exemplo? Porque a expectativa de vida dessa população é de 35 anos. É uma população morta por causa do seu gênero, da sua orientação sexual. Então, assim, é uma luta árdua, então não há o que comemorar. Nós somos impedidos de ocupar espaços públicos, espaços de emprego formal. Então, assim, a nossa luta é diária contra a homofobia, a LGBTfobia, né? Doutora Cíntia, quais são as novidades do Conselho Federal da OAB sobre os direitos LGBT? Bem, o Dia Internacional do Combate à Homofobia, o dia 17 de maio, é um dia significativo, como o Victor colocou, é um dia combativo, e a OAB, ela tem o papel primordial de lutar pelos direitos das pessoas e também pelos direitos humanos, que direitos LGBT são direitos humanos. O ano passado, o Conselho Federal da OAB reconheceu o nome social de pessoas travestis e transexuais na carteira de identidade do profissional do advogado. Então, hoje, pessoas transexuais podem solicitar, junto à sua seccional, a inclusão do seu nome social. Aqui em Goiás, ainda nós não tivemos nenhuma pessoa trans que solicitou a inclusão do nome social ainda na carteira da OAB. Essa norma passou a ser válida a partir desse ano. E em outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, já temos pessoas trans inscritas junto com o nome social para que essas pessoas, advogando e exercendo sua profissão, possam ser respeitadas. E nesta data, uma data combativa, uma data de educação e de transformação. É o que eu sempre digo, mais do que leis, a sociedade precisa entender a multiplicidade, a pluralidade do momento em que vivemos para avançarmos todos. Não só o poder público, mas todas as pessoas precisam buscar o conhecimento e se capacitar a nível de proteger o outro e de se proteger também. Eu quero entrar com uma questão aqui com a senhora em relação à situação dos transexuais e travestis. É atualmente um paradoxo dentro da realidade do movimento LGBT brasileiro, até mesmo indo de encontro. Por ainda serem considerados portadores de um desvio de personalidade, ainda tratar dessa questão ainda? Sim, hoje no Brasil nós temos dentro do SUS o processo transexualizador, onde pessoas travestis e transexuais se submetem a terapias hormonais e também a cirurgias de transgenitalização. Nesse sentido, com uma questão de saúde e o paradoxo da doença, a transexualidade, transexualismo ainda é incluído como um rol de doenças, como ela tem um CID, e existe pelo movimento social e pela sociedade como um todo, um movimento para essa despatologização, para que as pessoas se sintam como seres humanos completos, assim como todos nós. E isso é uma grande discussão e esbarra também na questão da saúde. Parte do movimento de transexuais concorda com essa despatologização, outra parte não, porque se ressente com a possibilidade de ser excluído o tratamento pelo SUS, o que é uma discussão necessária. Mas, de todo ponto de vista, eu acredito que é necessária a despatologização, é um caminho a se seguir, é um caminho a ser estudado, para que a gente chegue também a nível de dignidade e igualdade dessas pessoas. Hoje no mundo, apenas a Alemanha e, salvo me engano, a França, que excluíram do rol de doenças a questão da transexualidade. Mas é um caminho de conhecimento. Temos também hoje no Supremo Tribunal Federal uma discussão de uma ação constitucional onde visa
retirar a possibilidade de cirurgia para alterar o nome e sexo das pessoas trans no registro através da justiça. Então, a sociedade tem avançado, não é uma data a se comemorar, é uma data a se pontuar, a se combater, mas também temos avanços pontuais na sociedade, pontuais no judiciário, pontuais no poder público. Não existe zero políticas públicas, nós precisamos de mais. Mas a própria presença da deputada aqui já é de grande relevância, essa situação, a atenção do poder público a essa questão. Deputada, a senhora se compromete aqui hoje com a atuar certeza. diretamente nessa área, como representante da Comissão de Direitos Humanos aqui da casa? Claro, inclusive, nós vamos realizar uma audiência neste mês, né, de maio, justamente para levar mais informações, para fazer toda essa discussão que a sociedade precisa fazer. Né? Nós temos aí esse debate sobre a despatologização, mas esse debate ele tem que vir acompanhado também de políticas na área de saúde para essa comunidade LGBT, porque tem questões específicas da comunidade, a própria cirurgia, né, que é feita pelo SUS, mas com certeza com muita dificuldade o acesso dessa cirurgia, como tudo na área de saúde é muito difícil, mas também a questão psicológica, né? Devido a toda essa condição que as escolas já começam, né, ter dificuldade de tratar a questão, tanto, como disse o Vitor, tanto em relação aos alunos, mas também a pais que têm relações homoafetivas e que são discriminados na escola, né? E as crianças precisam de ter suporte psicológico, né? Eu penso que é uma ação e várias políticas públicas e uma ação multidisciplinar, né? E que tem uma frente de entidades como a OAB, através da Cíntia, a doutora Cíntia, que sempre está nesse debate também, várias entidades atuando junto, uma frente de entidades, né? Porque, de fato, é uma comunidade que sofre muito, levam muitos a suicídio, como nós vimos, né, recentemente, o caso de um jovem que cometeu suicídio justamente por não ter aceitação no seio familiar e que é preciso ter uma ação multidisciplinar do Estado, com políticas públicas afirmativas e com controle também de vários órgãos, tanto a Secretaria de Saúde, como a Secretaria da Educação, como a Secretaria de Segurança Pública, agindo de forma conjunta para dar proteção, para esclarecer a sociedade com campanhas publicitárias, né? E que realmente os pais se tranquilizem, as pais que têm essa preocupação, mas o meu filho vai ser influenciado. Não, isso aí já foi muito esclarecedor, várias matérias que a gente vê que é uma questão da condição humana, né? Que vem geneticamente e que é preciso compreender isso e são pessoas maravilhosas, pessoas que têm muito a contribuir na nossa sociedade e que muitas vezes a gente, por preconceito, não acolhe aquele ser humano. E até mesmo né? por ignorância. E né? por ignorância. Então, nós temos que compreender isso e a gente fala muito da igreja ter essa visão cristã, né, de acolhimento e tal. A gente tem visto o Papa, né, Francisco, trazer uma outra visão, abrindo os braços, né, para essa comunidade LGBT e, às vezes, cristãos que frequentam a igreja toda semana, age, né, com preconceito, na contramão desta visão humanista, né, que a gente tem que ter uma visão humanista. Nós somos todos iguais perante a lei e somos todos iguais do ponto de vista humano. Né? Temos defeitos e qualidades, temos condições diferentes, mas nós temos que ser respeitados nas nossas diferenças, né? E a violência
nós não podemos aceitar. Eu acho que, como você disse, em pleno século XXI, ter esse número enorme de pessoas que são mortas devido à sua condição, né, humana, então nós não podemos aceitar, e o Estado de Goiás tem que sair dessa ranking, né, negativo de ser o estado mais violento com a comunidade LGBT, o município também, e a OAB, as políticas públicas, a superintendência tem muito a contribuir com isso. Doutora Cíntia, quais são as consequências da homofobia? Essa resposta você confere no próximo bloco. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Opinião está de volta e o tema de hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia. Doutora Cíntia, em relação àquele questionamento que eu te fiz no bloco anterior, quais são as consequências da homofobia? Agora com a palavra a senhora. Muito embora nós não temos ainda no Brasil uma lei que criminalize a homofobia, nós temos um sistema penal que ampara qualquer tipo de crime. Toda pessoa que for injuriada, difamada, que sofrer atentados, que for agredida, que for assassinada, essa pessoa está amparada pelo sistema criminal brasileiro. Lembrando que a dificuldade que nós encontramos hoje, sem uma lei que criminalize a homofobia, é a falta desse olhar e das notificações e das ocorrências com relação a esse crime. Esses crimes, muitas vezes, principalmente os crimes de assassinatos e homicídios, são desqualificados. Eles não se enquadram como homofobia porque a autoridade policial não tem como enquadrar o crime e também falta um olhar e uma boa vontade nesse sentido de qualificar aquele crime como crime de fundo homofóbico, como crime de fundo de ódio. Então, a gente necessita uma lei que criminalize a homofobia para que a sociedade encare o preconceito de fato como ele é. No âmbito social e no âmbito civil, nós temos hoje o assédio moral dentro da empresa, que é gravíssimo com relação às pessoas LGBT, e as pessoas devem e podem procurar a Justiça do Trabalho para serem amparadas quanto estão discriminadas dentro do trabalho. Elas têm os seus direitos amparados, assim como qualquer cidadão. Então, é importante pontuar que em todas as esferas, inclusive na escola, na educação, que nós falamos aqui também
sobre o bullying. A escola ela precisa ter um olhar voltado para essa questão, para a questão da inclusão, para a questão do conhecimento, porque o bullying é um fato real e ela também pode ser responsável caso isso ocorra e ela não tome as providências. Então, toda a sociedade ela pode e deve ser responsabilizada quando há discriminação e preconceito. A sociedade precisa se conscientizar dos seus direitos e buscar quando eles são violados. A OAB ela pode agir diretamente nessa questão, com políticas, de que forma que a OAB pode atuar? Ela vela pelos direitos humanos e em casos onde há violações ela pode solicitar ao poder público, à sociedade que se posicione e tome as providências devidas com relação a casos pontuais ou a casos de repercussão, inclusive nacional. Cada comissão de cada estado é responsável por cuidar e velar desses direitos violados. Então, nós temos hoje no Brasil um grupo dentro da OAB, das comissões da diversidade sexual, que atua efetivamente na proteção dos direitos humanos LGBT. Superintendente, em relação à transexualização, ela é uma questão de saúde pública? Com certeza, sim. Além do dia 17 ser uma data contra a homofobia, dia 18 é contra a exploração sexual de criança e adolescente. E Goiânia é um polo de migração sexual. E acontece que muitas transexuais adolescentes vêm do interior do Pará, de estados periféricos a Goiás, vêm para Goiânia, expulsos de casa ou por algum outro motivo. E se o poder público não dá esse amparo de fazer o acompanhamento hormonal e tudo mais, elas vão para a clandestinidade, fazer a hormonização sozinho, o que pode acarretar vários problemas de saúde, inclusive psicológicos, psiquiátricos. Então, de uma forma ou outra, ele vai para o sistema público de saúde. Então, é importante. E tem o caso do silicone industrial, que eles auto-aplicam, que é extremamente nocivo à saúde, que, para quem não sabe, o silicone industrial é um gel que é usado para limpar engrenagens de avião. Eles amarram uma cinta assim e aplicam onde deve aplicar. Ele tem que ficar 3 dias deitado para o silicone não descer. Mas sempre vai dar problema porque não é o ideal. Então é um problema de saúde, sim, que o poder público deve atuar fortemente contra isso e amparar essas pessoas. Agora vamos para as considerações finais. É o momento de acrescentar algo que não foi dito ou simplesmente reafirmar a sua posição. Deputada, eu inicio com a senhora, membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputada Isaura Lemos, do PCdoB. Deputada. Então, essa luta contra a homofobia, ela é uma luta que hoje passa por 2 questões muito importantes. Primeiro, a informação à sociedade. E por isso nós estamos realizando audiência pública, por isso nós escrevemos um artigo para o jornal para informar, contribuir com essa informação à sociedade, de que a comunidade LGBT ela está sofrendo, ela é discriminada, ela passa por situações desde a infância, desde a aceitação da família, desde a educação na escola, a falta de atendimento da saúde específica para ela, o suporte psicológico e tudo isso. E é preciso que a sociedade acolha essa comunidade, que a sociedade entenda que essa comunidade tem que ser tratada com respeito e sem discriminação. Não podemos aceitar nada que as faça sentir constrangidas, no nosso ambiente. Então, e muito pelo contrário, que elas sintam o nosso carinho, o nosso respeito. E por isso nós estamos fazendo essas várias atividades, A vereadora Tatiana apresentou o projeto de conselho municipal LGBT, que é um conselho consultivo, e também a nível estadual nós temos que fortalecer essa discussão nos conselhos, que houve aí um enxugamento da máquina no Estado, assim como houve no governo federal, que acabou debilitando toda essa discussão e os conselhos dessa área. E lutar junto à OAB, junto às entidades, às superintendências, para a criminalização da homofobia. Embora exista a questão penal, que pode sim cada crime ser, mas o fato de considerar a homofobia um crime é importante, porque é preciso que sinalize para a sociedade que esse desrespeito não pode continuar.
Então, eu agradeço a oportunidade, dizendo que dia 17 é considerado o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e no dia 18, o Dia Internacional da Luta contra a Violência Sexual sobre crianças e adolescentes. Então, essas atividades que ocorrerão aqui na casa serão de grande importância para a informação da sociedade e conscientização dessas lutas. Agora com a palavra o Superintendente de Políticas Públicas LGBT da Prefeitura de Goiânia, Victor Hipólito. Considerações finais. Nós que somos militantes dos direitos humanos, nós lutamos por visibilidade e representatividade. Eu sempre falo assim que nós não queremos apenas um negro na Superintendência de Igualdade Racial, um homossexual na Superintendência LGBT, ou um deficiente na Superintendência de Pessoas com Deficiência. Nós precisamos de um homossexual na Secretaria de Saúde, nós precisamos de um negro como prefeito, nós precisamos de uma mulher prefeita, uma mulher governadora, ou um cego como secretário de infraestrutura para dar acessibilidade universal. Então é isso que a superintendência se dispõe a fazer, a dar visibilidade, representatividade e oportunidade iguais a toda essa população. Nós estamos aqui para isso. Me coloco à disposição tanto da OAB quanto da deputada e da Assembleia como parceiro mesmo para estar enfrentando toda essa mazela social que a gente vive hoje, né? Obrigado a oportunidade por estar aqui hoje também. Agora a doutora Cíntia Barcelos, que é membro da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB. As minhas considerações sobre essa importante data, o dia 17 de maio, Dia Internacional do Combate à Homofobia, é a necessidade, mais do que leis, de educação, instrução e respeito a todas as pessoas LGBT, procurarem a sociedade se capacitar e se envolver com o tema que é um tema de direitos humanos. Direitos humanos são direitos de todos. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos aqui hoje no programa Opinião, que debateu um tema tão importante como este. O programa vai ficando por aqui, mas é claro que você que nos acompanhou durante todo esse debate, continue aqui com a gente, pelo canal 8 da NET ou pelo sinal aberto do 61.2. Até a próxima edição.